Boa tarde a todos. A gente, primeiramente, que gostaria de agradecer a presença de todos. O presidente da Câmara, pastor Fabrício Nascimento, convidou a todos vocês para essa entrevista coletiva, onde ele vai fazer as explicações acerca da investigação que acontece na Câmara Municipal de Sete Lagoas, que envolveu o Ministério Público. Primeiro, ele vai fazer um esclarecimento, depois vai abrir para perguntas. Quem quiser se manifestar, é só... quem quiser perguntar, é só se manifestar, que a gente vai levar o microfone para vocês perguntarem. Por favor, Fabrício. Uma boa tarde a todos também, novamente. Cumprimentando a todos agora de forma oficial. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao chamamento que nós fizemos, né, por essa coletiva de imprensa. Na verdade, eu quero começar fazendo algumas explicações para os senhores e senhoras que estão aqui, porque nós estamos no penúltimo dia de recesso dos vereadores, e, em função disso, alguns setores, alguns serviços aqui da casa não estão ainda em 100%. Exemplo disso, os senhores e senhoras tiveram que subir de escada 5 andares, justamente porque coincidiu hoje a manutenção do elevador, né? E a manutenção do elevador não é da gestão da Câmara, é da gestão do proprietário do imóvel onde a Câmara é alocada. Então, em função disso, já quero aqui registrar o nosso pedido aí para que os senhores e senhoras considerem o fato de terem se exercitado um pouco a mais até chegar aqui ao 5º andar. Eu também quero frisar, o que o Marcelo disse aqui foi muito bem dito. Eu pontuei algumas coisas aqui que eu quero trazer de informação de forma oficial para todos os senhores e senhoras, e pós os detalhes que eu vou estar pontuando, nós vamos abrir aqui para os questionamentos e perguntas que os senhores e senhoras julgarem necessários. Antes de mais nada, eu quero aqui também registrar o fato de nós estarmos transmitindo ao vivo essa coletiva de imprensa aqui pela TV Câmara. Isso é a prova que, de fato, nós estamos caminhando aí dentro dos princípios que nós estipulamos no dia 1º de janeiro em nossa nova gestão, que era trabalhar com os princípios da ética e da transparência. Quero também registrar e agradecer a presença aqui da mesa diretora, na pessoa dos vereadores aqui, Milton Martins, vereador Cláudio Nassif Caramelo e vereador Gilberto Doceiro. Está faltando um, que ele está aqui no prédio, só não está aqui agora, que é o Padre Décio. Também agradecer a minha equipe, que vai ser muito citada hoje aqui durante, pelo menos sobre a parte que eu vou falar, que é a nova equipe que entrou comigo desde janeiro desse ano também, que é a gestão geral administrativa, financeira e orçamentária da casa e também a Procuradoria-Geral. Dito isso, eu vou começar a pontuar aqui algumas coisas com referência aos assuntos que estão sendo explanados aí em alguns meios de comunicação. Eu acredito que realmente essa coletiva vai sanar muitas informações que foram vinculadas de forma errada, outras informações também que foram contribuídas, que foram passadas para a população de forma incorreta. Eu quero afirmar que tudo que iremos fazer aqui é tentar utilizar a base, um dos princípios que nós não acreditamos ser corretos, porque se nós descobríssemos tudo que descobrimos e ficássemos com os braços cruzados, nós seríamos omissos, e omissão é crime. Então, nós estamos partindo em cima de um dos pilares que nós lançamos aqui como desafio, inclusive, a partir de janeiro, que era a questão da ética. Também pontuar que, com tantos escândalos aí em torno da gestão pública a nível de Brasil, seria, de nossa parte, uma omissão muito grande, como disse, um crime, mas mais do que isso, né, a nossa consciência não iria permitir que nós desenvolvêssemos os trabalhos que acreditamos ser nossas obrigações e metas aqui na casa, se não estivéssemos agindo como os senhores e senhoras poderão comprovar daqui a pouco. Todos os documentos, eu quero aqui só trazer, antes de começar a pontuar aqui os assuntos que iremos abordar, dizer aos senhores que representam suas emissoras, seus canais de comunicação, que todos os documentos só serão repassados devidamente se os senhores e senhoras protocolarem o pedido aqui na nossa secretaria. E alguns desses documentos, caso estejam dentro daquela bagatela que o Ministério Público nos pediu sigilo total, não poderão ser cedidos ou informados. Mas os demais, caso os senhores sintam-se com necessidade de receberem, nós estamos aqui deixando registrado que serão repassados com o devido requerimento de forma oficial, para que nós também possamos responder de forma oficial. Eu começo dizendo, especificamente a respeito das notícias que foram ditas, que o processo, 100% dele,
a parte de investigação ocorreu 100% com a minha gestão administrativa, orçamentária e de tomada de contas aqui da casa. Nas pessoas dos funcionários que hoje são os responsáveis, que respondem diretamente pelos setores administrativos, financeiro, departamento pessoal, juntamente com a base legal, que foi a Procuradoria. Tudo foi feito aqui na Câmara Municipal. Eu quero também agradecer a minha equipe, né, mais uma vez, pelo trabalho que foi feito, porque foi um trabalho foi uma auditoria interna que nós realizamos, buscando os resultados que, obviamente, nós obtivemos. Também acho importante ressaltar que o fato de nós termos vindo, né, eu ter vindo da gestão privada, isso facilitou de alguma forma, porque eu tentei me municiar de pessoas que pudessem trabalhar conosco também nesses setores, que tinham e que têm conhecimento, um vasto conhecimento no que diz respeito à questão de auditorias. Nossos estudos deram início no dia 5 de janeiro deste corrente ano. Eu quero ser bem pontual com alguns dados e informações que eu vou passar, porque são, de fato, muito importantes. No dia 5 de janeiro, obviamente, que já sob nossa gestão, funcionários ligados à antiga gestão fizeram algumas movimentações aqui na Câmara, financeiras, que não tinham nossa aprovação, muito menos nós tínhamos conhecimento de qualquer movimentação que foi feita no dia 5. Essa movimentação foi feita e nem nem todos os documentos dessa movimentação foram devidamente confeccionados ou, até o momento, encontrados. E, além de não termos o nosso conhecimento, a empresa que presta serviço de contabilidade para nós aqui há mais de 20 anos, ela nos orientou com referência à falta dessas documentações que precisavam ser apresentadas em função dessas movimentações do dia 5. E só estou pegando aqui os pontos para poder seguir uma linha de raciocínio com os senhores e senhoras. Dada a falta dessas apresentações desses documentos, nós começamos a fazer uma investigação no que diz respeito a o que poderia ter ocasionado essas movimentações sem os devidos empenhos, sem as devidas documentações. Dinheiro público é muito diferente de dinheiro privado no que diz respeito à gestão financeira. A gestão financeira de uma empresa privada, ela, obviamente, que se tiver sócios, ela presta a conta para esse sócio. Dinheiro público, não. Ele tem que ser rastreado do começo ao fim. Ele tem que ter uma entrada, ele tem que ter uma saída. E na contabilidade pública, a gente tem que esmerar um pouco mais no que diz respeito a esses cuidados, porque 1 mais 1 é 2, tem que dar o resultado. Como nós não encontramos esses documentos, como nós não conseguimos achar nenhuma evidência do que seriam os pagamentos que foram efetuados no dia 5, nós começamos uma linha investigativa nesse sentido e descobrimos 3 pilares que foram estudados até o mês de junho. E já quero até pontuar aqui algumas coisas. Nós descobrimos isso no dia 5, a partir do dia 5 de janeiro, nós começamos a fazer alguns estudos. Deixa eu pular aqui, que aqui eu estou falando de outras coisas, depois eu volto. Essas ações que foram tomadas, a partir do dia 5, estavam ligadas em cima de um plano de metas que foram pré-estabelecidos quando nós ainda discutíamos a substituição, né, a nova mesa diretora da Câmara Municipal, sobre a qual hoje eu estou como presidente. Lá atrás, os vereadores que nos apoiaram, nós fizemos alguns planos de metas. E essas metas, obviamente, estavam sendo seguidas ao pé da letra. E uma dessas metas era trabalhar dentro da transparência máxima possível. Quando nós percebemos isso, nós começamos a perceber que também houve alguns problemas no que diz respeito à gestão do setor que era feita por um funcionário que está afastado. Há mais de 30 anos ele é funcionário da casa e há mais aproximadamente de 20 anos ele era o responsável pelo setor, respondendo pelas questões... ele era responsável pelo setor de departamento pessoal, era também responsável pelo setor de... Eu anotei aqui, eu não estou encontrando... Ele era responsável pelo setor de departamento pessoal, tinha algum tipo de influência sobre a tesouraria, era responsável pela gestão geral de pessoas da casa.
E aí nós começamos a identificar algumas outras questões que envolvem as finanças da Câmara e chegamos à conclusão que, de fato, precisávamos afastar o funcionário do setor. Isso antes de qualquer ação junto ao Ministério Público. Fizemos, então, através de uma decisão conjunta, volto a dizer, com a minha gestão administrativa e com a nossa Procuradoria da Casa, um ato onde nós afastamos o servidor do setor e ele passou a estar trabalhando, determinado através desse ato, na Secretaria da Casa. Então, ele abandonou, ele não teria mais acesso ao departamento financeiro, orçamentário, departamento pessoal e a contabilidade também da casa, ele não teria mais acesso nenhum e ficaria disponível no setor daqui da Câmara Municipal, que seria a Secretaria. Só que isso coincidiu, porque quando nós descobrimos essas questões financeiras aqui na Câmara, eu chamei o ex-presidente da casa, juntamente com o servidor, apontamos alguns que havíamos descoberto. Isso aconteceu no dia 23 de abril, essa reunião que nós fizemos com eles. E nessa reunião do dia 23 de abril, nós pontuamos para o ex-presidente e para o funcionário que está afastado, que na época respondia por esses setores que eu acabei de dizer. Nós apresentamos para ele os pontos que nós havíamos descoberto aqui como possíveis irregularidades e demos um prazo de 30 dias. Isso nós temos uma ata, ela não está aqui comigo não, mas se for o caso, eu poderia até pegá-la se os senhores acharem necessário e ler para os senhores o que está na ata, sem algumas informações que estão lá, porque estão em sigilo de justiça. Mas vale ressaltar que nessa reunião do dia 23, nós demos um prazo de 30 dias para o ex-presidente, juntamente com o servidor afastado, para que eles pudessem nos municiar de informações se aquilo ali que a gente estava vendo seria correto ou não. Então, eles tiveram um tempo. Isso foi no dia 23. A partir do dia 24, o servidor afastado não mais voltou a trabalhar na Câmara Municipal. Apresentou atestados, fez algumas séries de apresentações aqui, temos informações que ele passou por alguns procedimentos cirúrgicos, mas fato é, depois do dia 23, ele não voltou mais à Câmara Municipal. E nós ficamos refém, aguardando resposta. Esse prazo que nós demos inicialmente, 30 dias, foi prorrogado por mais 30. Não tivemos nenhuma manifestação. Em função disso, nós agremiamos todas as documentações que tínhamos, fizemos um levantamento sério, uma auditoria na casa, muito bem fundamentada, e procuramos o Ministério Público a fim de oficializarmos aquilo que o poder, enquanto Câmara Municipal, enquanto presidente, enquanto vereador, enquanto legislador e fiscalizador, nós não temos, nós acabamos as nossas limitações chegaram ao máximo, ou seja, nós somos até onde nós podíamos. Então, procuramos o Ministério Público e entregamos ao Ministério Público uma vasta documentação, realmente contendo todas as informações que dizem respeito a, que eu acredito que é onde os senhores querem mais informações. Primeiro, essa movimentação financeira do dia 5 de janeiro, toda a documentação está com a Promotoria Pública. Segundo ponto, pagamentos indevidos realizados pela Câmara Municipal de empréstimos adquiridos junto à Caixa Econômica Federal. E terceiro ponto, são tantas informações, vocês têm que me desculpar que eu tenho que ir voltar para buscar aqui na memória. Terceiro ponto, pagamento de férias, e aqui eu quero fazer todos os jornais, pelo menos que eu li até hoje, divulgaram de forma incorreta. Não são férias prêmio. Eu vou afirmar aqui para os senhores, em cima dos estudos que temos, que os pagamentos com referência a férias foram férias regulamentares. O fato é que ultrapassa realmente os valores que já foram vinculados, ultrapassa-se R$1 milhão de pagamentos em férias regulamentares a um único servidor, não é em uma única folha de pagamento, a um único servidor. Esse pagamento foi feito em uma única gestão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a presidência da Câmara, pessoal, ela ocorre de 2 em 2 anos. Então, em 2 anos de uma gestão, foi pago a esse servidor mais de R$1 milhão em férias regulamentares. Todas essas documentações foram apresentadas ao Ministério Público, porque nós acreditamos que, de fato, e eu quero aqui fazer um agradecimento público ao Ministério Público local, porque desde o primeiro momento que nós apresentamos essas documentações lá, ela não só recebeu, como propôs, e é o que está sendo feito, nós estamos fazendo um trabalho com ela em
parceria. Nós já tivemos alguns encontros, e eu posso afirmar que sexta-feira passada, a minha gestão geral e a Procuradoria novamente esteve reunido com o Ministério Público, justamente abastecendo de mais informações, porque nós estamos fazendo um trabalho agora, com a ajuda do Ministério Público, que vai além daquilo que nós podíamos fazer enquanto legisladores. Ou seja, nós detectamos os problemas, apuramos os fatos, levamos agora ao Ministério Público e agora nós estamos, junto com o Ministério Público, trabalhando para municiá-los ainda mais de informações das quais eles julguem necessárias. E diga-se de passagem, o trabalho que foi feito, novamente, eu tenho que dizer isso, pela gestão administrativa da casa, foi um trabalho, vou dizer aqui o que eu ouvi da própria promotoria, inigualável no que diz respeito a dados e informações. São muito pontuais, e eu tenho certeza que o mais breve possível, todos os senhores e senhoras, através da promotoria, serão informados desses dados. Eu não posso passar, infelizmente. Já estou terminando, mas eu quero aqui também apontar alguns avanços que foram realizados a partir de janeiro. Porque a gente fica aqui focado em alguns problemas, mas vale ressaltar, pessoal, eu vi aí, a Câmara está passando por uma crise, notícias do tipo nesse sentido, e é uma inverdade isso. Crise existe onde não tem interesse em solucionar problemas que existiam em gestões anteriores. Desde o dia 1º de janeiro, eu quero afirmar isso aqui. Todas as linhas de créditos com a Caixa Econômica Federal, os empréstimos não existem mais. Desde janeiro, os servidores efetivos podem pegar, obedecendo o limite de 30%, empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Mas desde janeiro, servidores contratados não podem pegar mais. Como que eu vou resolver? Como que eu posso dar continuidade a um problema que existia? Eu fui comunicado, nós descobrimos o negócio, fizemos os levantamentos. Eu não posso dar prosseguimento a esse tipo de situação em função dos valores que não são baixos, e mesmo que fossem. É dinheiro público, a gente tem que ir até o final agora para poder fazer com que esse dinheiro seja devolvido. Nós temos que fazer, nós não estamos medindo esforços, e muito além, seria ambíguo da minha parte dizer que a gente está medindo esforços, porque todo trabalho fomos nós que fizemos. Nós descobrimos tudo, detectamos tudo, entregamos para o Ministério Público, ou seja, os detentores da informação não é X, Y, Z, é a Câmara Municipal. Nós é que fizemos. E eu quero, mais uma vez, agradecer aí a minha equipe, que foi fundamental. Mas alguns pontos, nós participamos recentemente de um seminário e fomos, de certa forma, até sair de lá muito feliz, porque implantamos aqui o ponto biométrico, coisa que quase ninguém tem falado. E sabe por que nós implantamos? Porque tinha muito funcionário que precisava ser fiscalizado de perto. Muita gente que não vinha nem na Câmara Municipal trabalhar. Nós acabamos com esse tipo de situação. Agora tem um ponto biométrico, o funcionário tem que vir trabalhar, marcar o dedão lá. Foi dito também, li em algumas reportagens, no que diz respeito ao portal da transparência. É a primeira vez que a Câmara colocou no portal no site da Câmara o portal da transparência. Está lá. Não está 100% não. E vou dizer aos senhores por que não está 100%. Simples. Nós estamos com inúmeras demandas, vários caminhos diferentes, nós estamos tomando várias decisões sérias. Não estou aqui nessa coletiva à toa, os senhores daqui a pouco irão me metralhar com perguntas aqui daqui a pouco. E eu tenho que fazer aqui a parte institucional da casa também, que é mostrar o que já foi feito, e foi muito bem feito, que é implantação de ponto biométrico, portal de transparência, não está 100% não, mas garanto aos senhores e senhoras que dentro em breve vai estar 100%. Eu estou aqui, com um projeto de resolução que vai ser apresentado daqui a alguns dias aqui no plenário da Câmara Municipal, regulamentando a verba indenizatória. É outro ponto que precisa ser amplamente discutido. E por que estou dizendo isso? Porque nós temos interesse em fazer a coisa como ela tem que ser feita. Não é empurrar com a barriga aquilo que fazia-se há muitos anos. Eu não tenho... Não vou usar o termo que eu ia usar aqui, não. Eu não tenho nada preso com ninguém. Eu tenho liberdade para poder trabalhar, graças a Deus, a mesa me dá amparo para isso. Eu tenho uma procuradoria ilesa. Nós temos aqui muitos funcionários que eu gostaria de tê-los aqui conosco, que não posso ter porque estão envolvidos. Então, é uma situação muito complicada. E esse projeto da resolução aqui, e só para finalizar no que eu estava dizendo com referência ao portal de transparência, todas as contas dos vereadores estarão lá. Só que isso não é da noite para o dia, pessoal. Eu estou desde janeiro trabalhando no sentido desses 3 pontos aí que
consumiram quase que 100% da nossa força, quase 100% da nossa dedicação. Eu não tenho, isso eu digo aqui de forma vergonhosa, a Câmara Municipal não tinha, hoje tem, graças a Deus, funcionários tecnicamente capazes de desenvolver o trabalho que foi feito. Nós não tínhamos. Hoje, se eu quiser falar com vocês aqui, que em 30 dias todos os problemas serão resolvidos, eu vou estar sendo mentiroso. Porque as mesmas pessoas que estão me ajudando, estão resolvendo, fizeram um trabalho para mim, no que diz respeito a essas denúncias que os senhores estão publicando nos jornais e nos locais onde os senhores trabalham, são as mesmas que estão trabalhando em todos os assuntos daqui da casa. Eu não tenho, quem dera se eu tivesse aqui técnicos como a gente teve que trazer, pessoas altamente capacitadas. Já disse a respeito da Caixa Econômica Federal, e acredito que serei perguntado, então não vou me aprofundar muito aqui. Da verba, acabei de falar, do portal também da transparência. Também um outro ponto que eu quero abordar, apesar de, obviamente, estar à disposição dos senhores e senhoras para poder responder aquilo que julgarem necessário, laje do prédio da Câmara Municipal, outro ponto. Nós assumimos dia 1º de janeiro, participamos de algumas reuniões junto com os responsáveis técnicos pela construção da Câmara. E aqui eu quero abordar um tema muito importante. O prédio não é a construção do prédio não é de responsabilidade da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é desprovida de bem físico. Os senhores conhecem, sabem como é que funciona a questão regimental. Ou seja, nós estamos acompanhando, junto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal, o que vai ser feito no que diz respeito a 24 centímetros, quase o tamanho de uma régua, o desnível da laje do plenário da Câmara. Eu não sou louco, como gestor, agora como gestor público, de dar prosseguimento na parte, pelo menos, a construção do prédio da Câmara está andando, nós temos acompanhado de perto. Mas, no que diz respeito à laje do prédio da Câmara, eu preciso ser municiado de documentos que me comprovem, de fato e de verdade, que aquela laje não pode receber o peso que, originalmente, pelo projeto que nos foi apresentado, teria que receber. Então, eu quero dizer que vai ser feito um procedimento administrativo aqui pela Câmara Municipal para poder apurar, junto com a empresa que fez essa obra, que está lá, infelizmente, no nível que está, para a gente poder ver o que pode ser feito. Eu acho que eu abordei de maneira geral, tem algumas outras coisas aqui que eu prefiro abordar quando perguntado, e eu abro aí agora para os questionamentos. Agradecer também à Rádio Eldorado, que transmite essa reunião ao vivo. Só pediria aos senhores que se identificassem com nome e veículo antes da pergunta, por favor. Boa tarde, presidente. Vanberto Teixeira, Rádio Eldorado, Sete Lagoas em destaque também. A iniciativa da investigação, ela é exclusiva da Casa, da Câmara Municipal, e o foco de investigação é o funcionário ou os vereadores? Vanberto Teixeira. Duas perguntas inteligentes. Primeiro, ela é exclusiva da Câmara Municipal. Todos os dados foram feitos e levantados aqui. Volto a dizer, com a minha equipe, que compõe a gestão administrativa geral da Casa e pela Procuradoria. Não existe nenhum processo aberto contra ex-vereador, vereador, ex-presidente, não existe. Existe um processo que foi aberto contra o servidor que era responsável pelos departamentos que envolveram essas movimentações. Respondido? Boa tarde, presidente. André, da TV Record. A gente conversou com o corregedor do município antes de vir para cá, ele citou esse servidor da Câmara, João Roberto. O senhor disse que, em uma gestão da Câmara, em 2 anos, ele recebeu em férias regulares mais de R$1 milhão. Sim. Esse presidente da Câmara, quem era e se foi detectado que o presidente da Câmara sabia, claro que ele sabia, mas sabia que esse R$1 milhão era para justificar esse pagamento para a Caixa Econômica Federal, e também para juntar essa pergunta, se a Caixa, se algum funcionário da Caixa tem conhecimento, pelo que vocês sabem até agora, desse esquema. André, foram várias perguntas em uma, então eu vou tentar destrinchar aqui. Primeira coisa que eu quero, se eu não responder, sinta-se à vontade em refazer novamente, porque isso me ajuda também. Primeiro ponto que eu quero abordar é que, volto a dizer, eu já disse aqui no início, movimentação financeira de dinheiro público tem que ter
o procedimento completo. Entrada, a descrição de onde o dinheiro passou e saída. Esse pagamento, no que diz respeito ao funcionário que está afastado de férias de mais de R$ 1 milhão, foi feito em 2 anos. O ex-presidente, teoricamente, assinou os documentos. Ele assinou os empenhos, os cheques, ou seja lá como que foi feito esse tipo de pagamento. Então, eu acredito que ele tenha, sim, o conhecimento. Aliás, ele tem conhecimento, porque na reunião que nós participamos, nós informamos. Sobre a Caixa Econômica Federal. Em nenhum momento eu posso te afirmar que esse dinheiro que ele recebeu de férias foi para poder pagar alguma coisa na Caixa. Eu consigo te afirmar que ele recebeu, em 2 anos, mais de R$ 1 milhão em férias. O que ele fez com esse dinheiro? Se foi para a Caixa, se não foi, o que ele fez, eu não consigo te afirmar. Respondido? Tâmara Teixeira, Foi na gestão do último presidente, Márcio Paulino. Tâmara Teixeira, do jornal Tempo. O servidor ele foi afastado preventivamente durante 30 dias. Esses 30 dias vencem hoje. Eu queria saber se esse afastamento vai ser renovado ou que tipo de medida vai ser tomada com relação a esse servidor. Tâmara, do jornal Tempo. Isso. Nós não temos instrumentos legais para continuar com o afastamento do servidor. Se amanhã o servidor quiser voltar, ele vai voltar, mas nós já temos um ato aqui que determina onde ele vai ficar. Então, nós estamos muito tranquilos quanto a isso, porque ele não vai ter acesso às informações ou aos departamentos que antes ele tinha. Mas ele vai ser colocado em disponibilidade ou não? É uma situação que a gente ainda precisa discutir e estudar mais a profundo, mas eu não vejo amparo legal para que isso seja feito. Eu não vejo que a gente consiga fazer com que ele seja afastado e continue recebendo os seus haveres em casa. Mas o que me dá mais tranquilidade é que ele vai ficar no departamento que nós determinamos que ele fique. O senhor mencionou que gostaria, inclusive, de ter outros funcionários aqui, mas que há suspeitas sobre outros funcionários que também estariam envolvidos nesses desvios. Esses outros funcionários, eles também estão sendo afastados das suas funções? O que foi feito com relação a esses outros funcionários? Tâmara, todos os funcionários que estão envolvidos serão, obviamente, alvos de processos administrativos, procedimentos administrativos. Só que, como eu disse, nós descobrimos um problema muito grande e nós precisávamos atacar em algum sentido. Começamos, então, a atuar em cima do gestor do processo. Por isso, ele foi afastado. Ele era o gestor dos departamentos. Os outros funcionários, todos, serão devidamente instaurados procedimentos administrativos. Agora, pelo que consta, a gente fontes de outras daqui da Câmara e de outras instituições, os pagamentos dos empréstimos eles eram feitos institucionalmente pela Câmara. E esses lançamentos saíam em férias, pagamentos de hora extras, esse tipo de coisa. Esses funcionários, ao que consta, eles eram contratados pelos vereadores e muitos deles eram dispensados logo em seguida, ou em poucos meses. Em contrapartida, esses empréstimos eram feitos em várias parcelas, 10, 20 parcelas. Então, ao que consta, ainda teriam parcelas em vigor que seriam pagas nesse ano, durante este ano, e que até então vinham sendo pagas pela Câmara. O senhor suspendeu o pagamento desses empréstimos que estavam sendo pagos pela Câmara, apesar de terem sido contraídos por pessoas, pessoalmente, pelos servidores, e se, de fato, o senhor tem notícia de que esses empréstimos estavam saindo da conta institucional da Câmara e não do contra-cheque dos servidores. Tâmara, também várias perguntas em uma só. Se eu esquecer aqui, você me pontua. Primeira coisa, desde janeiro, todas as pessoas que adquiriram empréstimos junto à Caixa Econômica Federal respondem pelos seus empréstimos. Se a partir de janeiro algum funcionário nosso foi dispensado, Tâmara, né? Foi dispensado, Tâmara, ele leva com ele o empréstimo que ele adquiriu. Nas gestões passadas, eu te afirmo que o valor... existe um alto valor que foi pago pela Câmara Municipal para vários funcionários, sejam eles ligados a gabinete de vereadores, administrativos e por aí vai. Respondi? Sim, não. Quem pagava isso era a Câmara Municipal. Não era boleto, não. Eram transferências.
A Câmara pagava, através de transferências, esses pagamentos de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Era feito através de transferência, não é isso? Era boleto? O Leonardo é o meu gestor, então são muitas informações, como eu disse. Ok, lembrei. A Caixa Econômica Federal, ela não manda para cá para debitar um boleto nominal, ela manda aqui um boleto geral. Lá tem o nome das pessoas e os valores têm que ser debitados, não é isso? E aí a gente faz a transferência geral, total. Então, o total era repassado para eles. E aí, obviamente, eles incluíam os valores a mais que seriam repassados para não descontar dos funcionários. Sim, sim. E a Câmara debita no chão. Só uma última questão. Os vereadores... Eu vou pedir para que fale no microfone, porque está sendo ao vivo, senão as pessoas não conseguem ouvir. Se o senhor tem notícia de que esses valores... A gente volta. Mais alguém? Fabrício, desculpa. Boa tarde. Rafael, Jornal Boa Notícia. Eu gostaria de saber o seguinte, Fabrício. Eu tenho informações que no dia 5 de janeiro, o senhor já era presidente da casa, houve uma transferência bancária no valor de R$70 mil, saindo da conta da Câmara para a conta do então ex-presidente e hoje vereador Márcio Paulino Lulu. Eu gostaria de saber se essa informação procede e se nesse pagamento houve empenho, foi empenhado. O valor não procede, foi feita uma transferência realmente, o valor não procede e... E se houve empenho desse pagamento? Não tem. Mas houve pagamento? Entre alguns documentos que nós não temos, nós não tivemos, não localizamos esses documentos, como eu disse, no dia 5 nós detectamos alguns problemas com referência a transferências e tal, e faltavam alguns documentos. Entre esses documentos, falta esse documento de empenho. Tá, mas houve transferências para a conta do então... Já disse que sim. Sim, houve. Sim. Pelas informações que a gente tem, os vereadores eles deveriam autorizar esses empréstimos pessoais dos seus servidores, lotados em seus gabinetes. De fato, existia essa exigência que o vereador autorizasse isso, e se era uma regra da casa, por que essa autorização do vereador? Tâmara, cada gabinete, na parte prática da coisa, a gestão geral da casa, ela responde prioritariamente aos funcionários lotados na gestão administrativa. Eu, como presidente, não intervenho dentro do gabinete do vereador, mas a gente precisa ter controle, principalmente no que diz respeito à questão no que envolve questão financeira. Aqui na Câmara funcionava assim realmente. O funcionário, para poder pegar o empréstimo, ele tinha que ter o aval do vereador que havia nomeado ele para aquele cargo. Então, ele tinha que ter pelo menos o conhecimento. Esse conhecimento ele era oficial. E eu gostaria de saber se o senhor pretende instaurar uma CPI, o que o senhor pretende fazer diante dos seus colegas e como que o senhor vê o clima hoje na Câmara, sabendo o senhor que vários colegas, já que estamos falando de uma administração, de uma mesma administração, né, estão envolvidos nisso. Se o senhor pretende instaurar uma CPI, o senhor tem apoio para isso, e como fica o clima político para esse próximo, até o fim do mandato? Eu queria que você me explicasse um pouco mais no que diz respeito à CPI, em que sentido? No sentido de investigação quanto aos colegas, já que o Ministério Público, essas investigações eu imagino que sejam depois encaminhadas ao Ministério Público Federal e à própria Polícia Federal, mas no que diz respeito à investigação interna dos colegas, se pretende ser feita alguma coisa, já que o senhor teria prerrogativa para isso. Sim, Tâmara, o que nós fizemos foi, levantamos os dados, hoje nós temos esses dados em mãos, passamos para o Ministério Público e agora nós estamos aguardando uma decisão do Ministério Público. Se a orientação for, Tâmara, do Ministério Público, como a gente está tendo esse contato com ele, esse contato quase que semanal, graças a Deus,
eu posso te afirmar que, se essa for a orientação, nós vamos partir para esse caminho. Mas, nesse primeiro momento, eu prefiro respeitar o trabalho que nós estamos fazendo junto ao Ministério Público, que eu acredito que ser o melhor caminho. Se for necessário, sim. Mas, volto a dizer, por enquanto, nós vamos caminhar na linha junto com o Ministério Público. Precisava que você falasse aí. Pelo que o senhor disse, o Ministério Público também já tem ciência desses problemas desde o início do ano. Não. Nós procuramos o Ministério Público depois dos dados levantados. Em abril. Foi em abril? Foi em abril. Foi em abril. Em alguns meses, né? O senhor tem notícia, a promotora ainda não conversou com a gente, né? Não recebe a imprensa, mas o senhor tem notícia de por que ainda não foi feita alguma tomada de decisão no sentido de bloqueio de bens ou de prestar um esclarecimento, um depoimento do próprio suspeito, servidor suspeito? Ô, Tâmara, você está me perguntando deliberações que eu não posso responder por elas, porque estão ligadas ao Ministério Público. A promotora tem uma linha de trabalho e nós temos que respeitar essa posição dela. Então, nesse momento, infelizmente, eu não consigo te posicionar, porque aí eu estaria falando em nome dela e eu não vou fazer isso. Presidente, Só uma outra observação, bem lembrado. Eu não posso falar, mas assim, medidas estão sendo tomadas, isso eu posso te garantir. Medidas estão sendo tomadas pelo próprio Ministério Público, tanto que nós estamos abastecendo com documentos quase que semanalmente. presidente, referente à pergunta do Rafael, do Jornal Boa Notícia, a respeito da quantia depositada na conta de um vereador, é legal? Toda movimentação ela precisa ser respaldada, a gente precisa ter esses documentos. Como a gente não tem esses documentos, quem vai dizer se é legal ou não é o Ministério Público, mas a gente precisa desses documentos. Então, haja visto, levando o princípio da legalidade, eu acredito que não seja legal em função da falta desses documentos. Qual foi o valor? Aproximadamente 61 mil. Teve agora, recentemente, algum privilégio de informação técnica para algum órgão de imprensa? Da parte da Câmara Municipal, não. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor tem ideia, a partir desses documentos que vocês conseguiram, quanto que, de fato, chegou a ser pago pela Câmara e não descontado em folha, né? Enfim, qual que foi o rombo, exatamente? Quanto que foram pagos em empréstimos em nome desses funcionários de forma indevida? Temos, e é em torno de R$950 mil. Mais alguém, pessoal? Eu acho que o senhor falou no começo, mas eu não atinei bem. Fica à vontade, Rafael. Eu gostaria de saber se essa investigação que está sendo feita no momento agora, sobre os funcionários, até então o ex-presidente, se os ex-presidentes para trás também têm algum envolvimento com essa investigação que está sendo feita no momento? Rafael, só vou consertar uma coisa na sua pergunta. Eu não disse que nenhum vereador está sendo investigado. O processo administrativo é contra um servidor efetivo da casa. Ok. Ele trabalha a várias gestões. Então, se o Ministério Público entender que os ex-presidentes, ex-vereadores têm que ser acionados, é pelo Ministério Público. Ok, mas até então, no momento, pelo que vocês fizeram, não. Sugiro não, estou te afirmando. Está sendo investigado um funcionário efetivo. Somente. Só. Se o Ministério Público entender, é um direito dele e os outros serão acionados. Ok. Algumas fontes relacionadas ao processo têm mencionado o valor de 4,5 milhões. O senhor desconhece esse valor? A que se referiria esse valor de 4,5 milhões de reais? Os 4,5, eu não vou saber te dizer a que se refere, mas eu vou te pontuar os valores que nós fizemos levantamentos. E, além de pontuar, eu tenho que te afirmar que, findando o processo, obviamente, eu acredito que eles vão solicitar ressarcimento desses valores aos cofres públicos. Então, os índices que serão postos como correção, eu também não vou saber dizer quais são, mas ultrapassam 3,5 milhões de reais. Só os valores
que nós detectamos, sem juros, sem correção, e esses juros e correções serão determinados pelo Ministério Público. Mas além desses 950 mil reais que foram de empréstimos, essa você diferença quer para os que eu 3 divida? milhões e meio de reais são referentes a quê? 900 e aproximadamente, tá? Que os valores que eu vou passar, aproximadamente 950 mil nessa questão da Caixa Econômica, aproximadamente 1 milhão e 200 no que diz respeito, não, 1 milhão e 200 em férias, e o restante no que diz respeito a outras pessoas que receberam férias. Pagamento de férias indevidas também para outras pessoas, entendeu? Presidente, algum funcionário da Caixa também estaria sendo investigado? A princípio, não. Investigado, volto a repetir, só o servidor que está afastado. A Caixa contribuiu conosco em todas as solicitações que fizemos. Nos passaram relatórios, nós temos aqui uma vasta documentação, inclusive de sigilo da própria instituição bancária. Se tem notícia de que os valores que eram emprestados, né, aos funcionários ultrapassava esses 30%, que é o teto do empréstimo que o servidor pode fazer do valor de seu contra-cheque. De fato, houve algum caso nesse sentido de que os empréstimos superavam os 30% dos salários dos servidores? Bom, a instituição bancária, ela libera o empréstimo de acordo com o contra-cheque apresentado. Existem algumas situações que nós estamos fazendo, como eu disse, são muitas demandas e muitas linhas que estamos atuando. Então, uma das linhas que nós vamos debruçar, estamos debruçados, obviamente, mas que eu digo assim, para bater o martelo para a coisa acontecer, e dentro em breve vai estar acontecendo, são alguns acertos que precisam ser feitos. E esses acertos em folhas que ainda existem, é justamente para poder fazer com que esse tipo de situação não aconteça mais. A garantia que temos que, de fato, não vai acontecer, porque hoje só o servidor efetivo pode pegar empréstimo na Caixa Econômica Federal. Não estou rodeando, não, vou te responder, só porque eu precisava explicar isso antes. No que diz respeito a essa linha, essa margem superar os 30%, existia em função da gestão que acontecia no setor, pelo servidor afastado, que fazia o sistema operacional que existia, lá era o DOS. O sistema DOS já saiu de linha de operação há muitos anos. E todos nós sabemos que temos qualquer tipo, o mínimo de conhecimento possível no campo de informática, que é um sistema 100% manipulável. Então, hoje, o sistema que nós temos lá, o que nós implantamos a partir de janeiro, é um sistema que, para o sujeito fazer qualquer tipo de alteração lá, precisa da minha autorização. Isso não existia antes. Então, eu acredito que, de fato, era fácil fazer com que essas pessoas ultrapassassem esses limites com algum tipo de benefício. O senhor está querendo dizer que, na verdade, a manipulação do contra-cheque era feita aqui na Câmara e não necessariamente na Caixa com uma autorização superior dos 30%. Eu estou te dizendo exatamente isso. Qual que era o salário do servidor afastado? Salário base, bruto, Salário líquido. bruto. De que mês? Existem variações. Uma média do Ó, salário. o salário que foi pontuado aí é em torno de R$40 mil. E quero, como eu não rodeei, agora eu tenho que explicar. Esses 40 mil, eles vêm sendo herdados em cima exatamente desse estudo que a gente está te falando. Ou seja, dentro em breve, esses valores serão, como é que eu posso te dizer? Serão corrigidos. E não só o dele. Também aproveito para dizer que tem alguns outros servidores também que têm altos salários que serão corrigidos. Edson Paredão, Jornal Boca do Povo. Boa tarde para todos. Boa tarde, Fabrício, eu estou aqui na condição de setlagoano, de jornalista e, principalmente, presidente do partido. A generalização de qualquer feito errado contamina todo mundo que está dentro e próximo. A minha preocupação, quando presidente do partido, é que, se não andar depressa, e quando chega no Ministério Público, e por experiência dos atos da doutora Guiomar anteriores, são todos engavetados, a classe política de Sete Lagoas está no lixo. Nenhum vereador de 2001 para cá, porque vou fazer um preâmbulozinho.
na formação da comissão processante está envolvido o Executivo. E o Executivo é candidato à reeleição. E interessa ao Executivo manipular as informações e vazar quando e onde bem entender. De cara, se você chegar perante a opinião pública aí e perguntar Leone, Duílio, Márcio Paulino e Paulo Maciel que deixaram, você que ainda está no poder, para eles todos estão envolvidos até no pescoço. E junto, quando fala Câmara, vereadores, todos são desonestos. E não é assim. Tem gente séria, gente honesta, que eu ponho a mão no fogo aqui. Sei que não entrou nisso. Sei que tem funcionário em gabinete aí que fez várias vezes. Mas sei e premeditado. Isso é velho. Mas tem gente séria. E a minha preocupação, quando presidente de partido e como jornalista, que a minha preocupação é informar bem ao meu leitor, é que vai ficar difícil montar partido e lançar alguém a ser candidato na situação que está. Então, a minha preocupação, como você vai fazer, você não pode pressionar a doutora Guiomar. A classe política de Sete Lagoas vai pagar por um possível engavetamento, porque isso aí vai... Se gastou 2001 a 2015, 14 anos para montar esse mar de lama, o que é que vai ser para frente? Até apurar isso, envolver todos os vereadores. Já saiu em algum jornal aí que tem mais de 100 pessoas envolvidas. Quantos vereadores já passaram por essa casa nesses 14 anos? Outra pergunta que eu poderia te dizer. Eu fiquei sabendo, e todas as informações que o meu jornal diário, e quem escreve nisso, só eu, lá no meu jornal, que eu conheço bem por dentro, foram informações dadas. E até agora, eu só errei numa, que eu pus 1.200.000 e você acabou de confirmar, em 3,5 milhões apurado. Quando apura 3,5, vai chegar a mais de 5. E, no entanto, eu tenho informação constante, vazando. Você, eu sei que talvez seja a pessoa que menos liberou informação, ou nenhuma. Eu não tenho conhecimento nada de sua boca. Mas tem gente instruído, eu não sou bobo, mexo político, tenho 64 anos, tem gente instruída a dar informação que bem interessa. Interessa a quem? Interessa a manter ou ganhar a eleição da Prefeitura de Sete Lagoas, ganhar a eleição da Câmara. Está em jogo. A Prefeitura de Sete Lagoas está em jogo. A Câmara Municipal, que é mais importante que qualquer município da MAVE. O orçamento aqui, e isso que me assusta, são 12 avos, são 12 parcelas que passam por aqui. Demorou 14 anos para descobrir. E o pior, tinha e tem empresas que ganham fortuna como consultoras da Câmara e não detectaram isso. É isso que eu lamento. Fui vereador sem remuneração. Para que dá dinheiro a certas consultorias aqui dentro? Eu sou presidente do PMDB, até o Gilberto, eu sempre preguei, nomeie dentro do seu gabinete pessoas que possam lhe ajudar a cumprir o mandato. E hoje você deu prova que agora e penitenciou perante a imprensa que a Câmara não tem capacitação alguns funcionários. Mas ela está lotada. Estava lotada. Então, preciso fazer uma reflexão para a gente pôr gente de qualidade e com capacitação aqui. Então, em resumo, eu não vou estender mais, porque eu não estou aqui para aparecer. Você já resumiu tudo. É só nenhuma pessoa, é só o João Galberto que é o que vai pagar, por enquanto. Qualquer pergunta que eu fizer aqui, não resolve. Eu gostaria de pontuar algumas observações. Primeiro, Paredão, respeito sua opinião, né? Você é uma figura política e pública da cidade que merece nosso respeito, mas eu prefiro partir do princípio da prudência. Você me perguntou com referência até quando
Eu não consigo te responder isso. Não sou eu que tenho o poder da caneta. Mas, por outro lado, Paredão, você disse também que demoraram-se 14 anos para apurar, mas está apurando. Não podia chegar até mim e eu ser omisso a uma situação que nos foi apresentada. Nós batemos no peito e falamos, nós vamos resolver isso. Nós vamos levar para frente porque precisa. E não é porque você está falando, não é porque está aqui a imprensa, é porque nós estamos aqui representando a cidade. A cidade de Sete Lagoas precisa que realmente a política seja moralizada. Eu não estou aqui, e acredito que a mesa também não, e falo em nome deles, brincando de ser político. E acho, Paredão, que respeito o fato de você ter sido vereador e não ter recebido. Mas, olha, eu vou te ser sincero, o mandato de vereador não é barato. E não é barato porque eu não sou político assistencialista. Eu não saio daí fazendo isso, aquilo, outro. A minha linha de trabalho é muito diferente. E talvez por isso nós estamos aqui hoje sentados discutindo um assunto que demorou tanto tempo para poder ser discutido. Outro ponto que eu quero abordar também diz respeito aos políticos sérios. Existem sim. Aqui você tem 5 deles que estão aqui na sua frente. Não estou dizendo que os outros que compõem essa casa não sejam, porque até que prove o contrário, todos eles, para mim, são. Só que nós precisamos, Paredão, chegar no momento que é um ponto de corte. E esse momento chegou. Eu também não concordo quando é dito que toda a Câmara foi julgada dentro de um saco. Não, nós estamos aqui falando a verdade do que está acontecendo. A Câmara estava julgada dentro de um saco, vou concluir. A Câmara estava sendo jogada dentro de um saco pela opinião pública, porque a verdade não tinha sido dita, ela está sendo dita aqui agora. Então, entre o que estava sendo dito, e eu volto a dizer, essa coletiva de imprensa, Paredão, era para ter sido feita antes. Eu li sua matéria hoje. Você disse lá, na sua matéria do jornal que saiu hoje, dizendo que a Câmara poderia ter feito isso antes. Eu sei, nós poderíamos ter, mas nós recebemos uma recomendação do Ministério Público, onde ele pediu, segura até quando vocês puderem. E se eu estou se a minha intenção é contribuir, eu não posso ir contra uma orientação do Ministério Público. Até porque as informações... Sim, sim. Sim, deixa eu só concluir aqui. Outra coisa que eu acho importante a gente pontuar. Você fez muitas colocações aqui que a gente precisa pontuar, porque são importantes. Outra coisa que eu preciso pontuar. Você disse que nós estamos perto de umas eleições para 2016. Certíssimo. Certíssimo. Se eu, Fabrício, falo por mim agora, nunca mais fui eleito vereador, o trabalho que eu tinha que ter feito, foi feito. A consciência que eu carrego, o que os meus pais me ensinaram, eu coloquei em prática. Você conhece. Então, assim... Para mim, vale muito mais agir com honestidade e princípios que eu carrego, que meus pais me ensinaram, do que amanhã ser estampado numa capa de jornal e envolvido em situações que eu nunca fui envolvido. E, para finalizar, dizer, Paredão, que essas informações que foram vazadas de forma incorreta. Essas pessoas, elas querem exatamente o que você disse, que você não quer, mas elas querem aparecer, querem buscar os holofotes para ela. E hoje a gente está aqui tendo a oportunidade de mostrar a verdade, de dizer para o público, para a população e para a imprensa o que de fato e de verdade aconteceu e até onde nós estamos apurando. Também acho, Paredão, que você mencionou que pode ser usado politicamente. Pode ser usado politicamente, sim. Mas uma coisa também você há de concordar comigo. A última eleição, não estou dizendo deputado não, porque a de deputado foi mais gritante ainda o que eu vou dizer aqui. Mas a nossa campanha para vereador, nela, a gente já percebia uma consciência política muito mais clara do que anos anteriores. Hoje, o cidadão, quando vai nas urnas votar, ele vota sabendo, esperando o que você, como vereador, pode fazer para ele. E nós estamos aqui respondendo para a população hoje o que eles podem esperar de nós. Transparência e legalidade de todos os atos que a gente puder fazer. Então, eu acho que juntar todo mundo e jogar num saco de farinha é errado. Aqui tem gente séria, nós estamos aqui trabalhando em cima disso. E concordo com você. Concordo com você. A partir de agora, o que eu espero é que a mídia, vocês estão aqui, divulguem aquilo que de fato é a verdade. Tem muita gente... E não é só que não. Eu vou levar aqui para uma linha muito pessoal. Eu sou pastor. Tem pastor honesto e pastor desonesto. Tem padre honesto e padre desonesto. A gente não pode pegar todo mundo e jogar dentro de um saco. Ou seja, para a população e para vocês que estão aqui, tem vereador sério, tem vereador honesto. Se não tivesse, eu não teria condições de estar aqui desempenhando o papel que eu estou hoje. É isso. Fala no microfone, por gentileza. Só para concluir, em nome dos companheiros aqui, eu não gostaria de continuar escrevendo aleatoriamente, por ouvir dizer ou por interesse de A, B ou C. Por que não, já que você tomou a brilhante,
atitude de nos trazer aqui, era possível que a imprensa não pode ficar sem notícia. O povo nos cobra. Sim. Que agora nós também estamos no mesmo patamar. Se a imprensa parar de falar, nós somos comprados. Então, nós não podemos calar mais, não. O fato existe e está consumado. Então, eu gostaria, não sei se meus colegas vão nos ajudarem, que fosse feito um canal da Câmara para nos informar, pelo menos uma vez por semana, e outra coletiva com 30 dias. O que andou, o que não andou, pelo menos para a gente cobrar e mostrar que não está havendo omissão da Câmara junto ao povo e, ao mesmo tempo, para que o povo saiba que a Câmara não está parada. Se alguém engavetou, não é a Câmara. E se foi a Câmara, pau neles. Aí nós vamos falar, a Câmara não quer informar, não quer falar. Esse é o meu pedido. Vocês concordam? Sua sugestão. Vocês concordam com essa sugestão aí? Deixa eu só concluir também. Omissão é uma palavra que, para mim, está fora de qualquer tipo de cogitação e do meu uso pessoal. Nós não fomos omissos em momento algum, porque desde o princípio que descobrimos, o resultado está aqui hoje. E posso afirmar que qualquer ato, assim como, desde janeiro até hoje, nós debruçamos em cima e diagnosticamos e levamos até onde foi levado, daqui para frente, caso seja levantado mais alguma coisa que precisa ser apurada, vai ser. Na mesma força, velocidade, desprendimento que nós tivemos lá em janeiro, a gente vai continuar agora. Isso é fato. No que diz respeito às informações, a gente até pode tentar criar algum mecanismo de divulgação. A próxima já é terça-feira que vem. Mas, Paredão, eu não posso, vou voltar aqui na pergunta da Tâmara, que ela me fez. Eu não posso falar aqui em nome do Ministério Público. Se eu não tiver informações que eles me passem, eu não vou ter o que passar. Agora, se eu tiver, não, Paredão, se eu tiver informações, você pode ter certeza que nós iremos comunicar, sim. Viu? Presidente, por parte da Câmara Municipal, a gente sabe que existe um jornal da cidade que é de propriedade do secretário municipal de esporte. A corregedoria da prefeitura está investigando o caso aqui. Você acha que tem alguma ligação dele ter o privilégio nas informações? O que a Câmara pode falar sobre esse assunto? O que eu posso afirmar da Câmara não foi vazada nenhuma informação. Se o secretário proprietário do jornal recebeu informações, te afirmo que não foi daqui. É isso que eu posso te falar. Sim, é o que eu estou dizendo. Eu estou falando pela Câmara, pela instituição que eu faço parte. Eu queria saber quantos funcionários concursados a Câmara tem hoje e quantos contratados a Câmara tem. Cabeça, só um segundinho. Ajuda os universitários. 28 funcionários efetivos. Quantos comissionados? Eu posso te responder isso de forma oficial? Eu te mostro um documento que a gente tem aqui, pode ser? Pode. Porque de cabeça são muitos números. Só retomando as transferências, eu fiquei com uma dúvida. A Caixa ela mandava um boleto único informando quanto existia de pendentes de contratos de empréstimos com os servidores. Sim. Esses débitos, eles eram feitos na conta do servidor ou esse dinheiro saía da conta institucional da Câmara? Parte desses empréstimos era feito na conta do servidor que não tem nenhum tipo de envolvimento com os aproximadamente 950 mil. O restante era a Câmara que tirava dela para poder pagar. Então, de fato, existe essa movimentação institucional da Câmara. Existia para pagar empréstimos que eram feitos pessoalmente pelos servidores. Sim. E uma última... Sim, eu no final. Desculpa. Não. É porque ele contribuiu, eu vou ler uma ata aqui para vocês no final. Ah, sim. E uma outra dúvida é se existem documentos que vocês tiveram acesso do registro que esse empréstimo que era contraído pessoalmente pelo servidor, se ele foi repassado, transferido para vereadores. Existe esse registro dessa movimentação do saque por parte do servidor e repasse para a parte do vereador? Tâmara, isso é impossível. O depósito do empréstimo era feito na conta do funcionário. O que ele fazia com esse dinheiro depois de depositado, a gente não consegue rastrear. Se, caso consiga, aí vai ser... o poder de investigação do Ministério Público é muito maior que o nosso.
Ele pode, sim, implantar uma auditoria dentro da instituição bancária e tentar alguma coisa nesse sentido. Mas Mas vocês nós não tiveram ainda não, acesso? Não. Geraldo Padrão, Rádio Buzerama FM, o programa O Povo no Rádio. Pastor Fabrício, de certa forma, nós observamos bastante todo o diálogo feito aqui da imprensa. E, por sinal, enalteço o trabalho da imprensa. O povo não fica sabendo se a imprensa não participa. Mas ficou em dúvida para mim, pessoalmente, não sei se para os companheiros, qual seria a data precisa do início de tanto transtorno ou de tanto desvio na Câmara Municipal de Sete Lagoas, onde eu fui presidente dessa casa, assim como o nosso companheiro Paredão, também da imprensa, onde nós não ganhávamos nada naquela época, muito no passado. Mas fica em dúvida qual é a data real de tudo isso acontecido. Eu vou te responder, Paredão, não. Geraldo Padrão. Padrão, Paredão, aí você já viu, né? Paredão e Padrão. Ó, uma dupla aí política, hein? Padrão. E perigosa. É verdade. Geraldo Padrão, vou te responder da seguinte forma. Os dados que nós começamos a investigar foram a partir do dia 5 de janeiro de 2015. Os dados que foram apurados revelam-se a partir de 2001 até 2014. Não sei se eu te respondi. Ok? Eu não. Eu não. Vou te explicar. Eu vou te explicar. Eu também era. Sim, eu vou te explicar. Presidente, depois eu pergunto, então. Pelo que Sim. eu apurei, a mesa, inclusive, pode ser responsabilizada solidariamente, porque imagina-se que os vereadores da mesa saibam o que acontece na Câmara, acompanham o que acontece na Câmara. E, inclusive, os senhores, né, assim, ou não sei quais exatamente são, mas existem vereadores da atual mesa que eram da mesa anterior. Poderiam até, se o senhor já se informou sobre isso, ser responsabilizado solidariamente, e se vocês, já que era um esquema que funcionaria há tanto tempo e que funcionaria, né, segundo a gente tem relatos, na Rádio Peão da Câmara, se não, nunca teriam tido desconfiança ou qualquer informação do funcionamento desse esquema. Tâmara, o setor era... Eu não sei se esse termo vai ser muito bom, mas o setor ele era meio que blindado. Então, eu vou te falar, na gestão que eu faço parte, eu não posso falar de outras gestões que eu não estive como vereador, eu não sei como é que funcionava. Mas eu fiquei 2 anos como vereador e segundo vice-presidente da casa. Eu não me lembro, os senhores estão aqui, alguns fizeram parte o Padre Décio e o Milton Martins, o dia que nós fomos chamados para poder discutir qualquer tipo de tema de gestão administrativa da casa. Isso não existia, pelo menos na gestão que eu fiz parte. Agora, eu posso abrir o canal aqui para os 4 vereadores, que eles podem responder só sim ou não, de forma objetiva, por gentileza, porque todas as atitudes que eu tenho tomado, a mesa participa. Aí eu acho que são formas de gerenciar a coisa pública. Eu não posso falar em momento algum aqui em função das mesas anteriores. Eu posso dizer que, enquanto vereador nos 2 primeiros anos, enquanto segundo vice-presidente da mesa, nós não tivemos acessos a informações como essas, que eles, como minha mesa, tem informações. Alô? Presidente, boa tarde. Roberto Andrade, Jornal Tribuna de Sete Lagoas. Eu, pelo que percebo até agora, nessa história toda, quem está ferrado é apenas o funcionário João Galberto. Foi-lhe oferecida delação premiada? O senhor pode responder acerca disso? Posso, eu não tenho conhecimento de absolutamente nada que verse a respeito da delação premiada. E eu quero reforçar uma coisa, porque vocês da imprensa, vocês usam alguns termos que pesam muito a situação. É o que mais se ouve na cidade. Deixa eu concluir. Penalizado, ninguém foi até agora.
Você disse, foi penalizado só o funcionário tal. Falei ferrado. Pode ser de outras Pessoal, formas. Não, ele não foi penalizado, ele está sendo investigado, é muito diferente. Ele está sendo investigado, não chegou a fim absolutamente nada. E eu quero só dizer outra coisa também, ele teve 30 dias aqui na Câmara, prorrogados por mais 30 para poder apresentar suas justificativas. Então, ele está sendo investigado. Aproximadamente 100. Ô, presidente Will, da Rádio Santana, eu queria saber o seguinte, por que auditoria só na última gestão, sendo que o funcionário trabalha na área administrativa há quase 30 anos? Por que não pegou desde o princípio, onde tem notícia, por exemplo, 2001? Né? É uma das perguntas. Outra pergunta é o seguinte, a Câmara Diretora é responsável pelos pagamentos e acompanhamentos. Por que somente o vereador, o servidor está na linha de investigação? Porque, do meu ponto de vista, eu acho que todo mundo que participou já deveria estar sendo investigado nesse momento também, porque foram, no mínimo, passivos. Né? E outra coisa é o seguinte, no seu ponto de vista, nós temos 17 vereadores na casa. Por que só 5, num momento tão delicado desse, está presente? Opinião pessoal sua. Não, eu vou responder de forma bem objetiva as suas colocações. É o William? É o William? William. Ah, não, desculpa. Desculpa. 6, porque eu não contei com sua presença como diretor, sim, só dos acompanhantes. Desculpa, William, são 6. vou te responder de forma bem objetiva. Primeiro, que se trata de um assunto administrativo. Então, em função disso, eu convidei a mesa diretora para poder participar da coletiva. Pronto. Os demais não estão, porque acredito que não foram convidados. Eu mesmo não convidei, eu convidei os colegas. O Marcelo está porque é do PMN e quis vir participar. Eu não vou proibir nenhum vereador que ficou sabendo da coletiva de vir participar. Respondi da questão dos vereadores, minha opinião pessoal. Não vieram, porque de repente estou acompanhando pela TV Câmara. Eu comecei a coletiva dizendo que estão em recesso, também não foram convocados. Eu estou respondendo... A audiência pública é com a mesa. Eu convoquei como presidente, mas a mesa está participando. Outra coisa que você pontuou, William, é porque que só em 2014, não, só agora nós estamos investigando. Porque deixa eu te responder, William. Nós só começamos a investigar isso porque teve essa movimentação no dia 5. Pode ser que em outras gestões não tiveram movimentações suspeitas nesse sentido. E talvez eles não quiseram fazer uma auditoria. Nós vimos o problema, fizemos uma auditoria, detectamos e estamos fazendo. Eu não posso falar aqui porque que as mesas anteriores não fizeram. Eu posso te afirmar que, na gestão que eu fiz parte como vereador e segundo vice-presidente, nada, pelo menos, foi ventilado. E quando surgiu esse tipo de situação, eu comentei com a mesa falou, vamos ver o que é. Ué. Só para... na verdade, é preciso entender que os valores foram transferência. Se é transferência, só 2 têm chave. Quem tem chave de transferência bancária? Presidente e quem ordenava as despesas, no caso, que era este responsável. Então, realmente, qualquer valor só estava entre eles. Lembrando que o valor foi transferência, e eles eram responsáveis pela transferência. Então, não tinha empenho, é transferência. Então, quando detectamos, e por nós sermos da mesa, nós detectamos, lembrando que quando eu entrei como vereador em 2013, por questão de segurança, eu pedi à casa uma auditoria. Não é? Essa auditoria não foi um momento legal. Então, só para entender que sim, agora vamos foi um momento aqui, legal. porque foi feita e okay. Então, é só porque é um momento legal agora. Sim. Respondi? Acho que você fez uma terceira pergunta aí que eu não consegui. Ele está sendo investigado porque ele era o responsável pelo setor e pela movimentação que foi feita. 100 pessoas envolvidas durante esse período de 2001 a 2014. Fala no microfone, por gentileza. O vereador acabou de falar que todas as transferências sempre tinham participação de mais uma pessoa, né? Por que nesse momento atual, também não estão investigando esses que tinham a chave de liberação de pagamento? No caso, o último vereador, que você falou que só tem ele que está sendo investigado, né? Eu não entendi a sua colocação. Pera, deixa eu até pontuar uma coisa aqui. O que o vereador disse,
Ele assume o que disse. Eu estou presidente. Os pagamentos que são feitos lá embaixo, os que são em cheque, eu e o secretário assinamos. Os que não são, o meu funcionário de total confiança faz os pagamentos, depois antes de fazer, obviamente, a gente tem uma listagem do que vai ser pago, e depois eu sou comunicado quanto que foi feito. Se ele diz que existiu uma chave... É isso que o senhor falou. Era o presidente e mais um funcionário. O funcionário que está citado, só isso. Então, estou entendendo que o senhor disse que... A minha pergunta é por que só o funcionário está sendo citado, sendo que essa chave era duas pessoas que assinavam por ela nas transferências. William, a movimentação foi feita com a senha, o acesso do funcionário. Então, eu não posso chegar aqui e jogar apenas ao vento. Eu tenho que ser sério no trabalho que está sendo feito. Fabrício, eu gostaria de saber o seguinte, a informação que eu tenho, extraoficialmente, é que o funcionário aí, que está sendo investigado, o João Gualberto, ele já teve encontro com um advogado no prefeito. E lá pedir, no mínimo, ajoelhar para pedir para abafar, e alegando que ia levar mais gente com ele. Você também já foi procurado para tentar abafar? Por quem? Pelo João Gualberto? Ou emissário, ou ele ou emissário? Depois da nossa reunião no dia 23, eu não me lembro do dia que ele voltou aqui na Câmara. Pelo menos eu tenho conhecimento que ele não voltou mais. 23 de abril. Posterior a isso, eu recebi algumas ligações da esposa dele. Mas eu adotei uma postura de não atender, porque ela não é mais nem funcionária da casa. Então, se eu tivesse que atender, eu teria que atender o funcionário. Não fui procurado por ele de forma oficial, não. Aqui, todas as pessoas que me procuram, ou eu atendo, ou a minha secretária me comunica, através de uma agenda, quem são as pessoas que me procuram. Ok? Presidente, Rafael, do Portal 7. Bom, segundo as apurações, tanto da Câmara quanto da Corregedoria da Prefeitura e também do Ministério Público, são mais de 100 pessoas envolvidas desviando um valor que ultrapassa 4,5 milhões de reais. Isso é um fato que preocupa a população da cidade, já que trata-se de dinheiro público. Caso seja concluído o estudo de que realmente são mais de 100 pessoas que foram envolvidas e, dentre esses funcionários, alguns não estão mais trabalhando aqui, quais seriam as medidas administrativas que seriam tomadas para consertar essa situação? Esse dinheiro seria devolvido ou não? Rafael, duas coisas. Medidas administrativas, não tem como você tomar medida administrativa com ex-funcionário, você só toma com o funcionário atual. Por isso o Ministério Público foi acionado, porque aí o Ministério Público pode acionar a pessoa. Vem cá, você foi beneficiado e você vai ter que repor. No que diz respeito ao número que você disse, mais de 100 pessoas, eu disse aqui, são aproximadamente 100, então não passa de 100. Outra informação, o valor, eu disse, apurado por nós, é de aproximadamente 3,5 milhões. O que está sendo vinculado aí, eu acredito que eles devem ter feito algum tipo de cálculo para poder aproximar nesse valor, mas o que eu afirmo, e que de forma oficial sai, é o valor que a gente tem como apurado. Os índices que serão jogados nesses valores que nós apuramos, só o Ministério Público que vai saber dizer, porque aí ele pode usar o IOF, ele pode usar índices da poupança, eu não sei dizer qual que vai ser, o que ele vai adotar, entendeu? Eu não posso responder pelo Ministério Público. Presidente, sobre a afirmação do vereador Milton Martins a respeito do vereador que possuía a chave. Por que não a investigação sobre esse caso? Eu já disse, porque a senha que está lá, o controle que temos, que a movimentação foi feita pelo servidor que está afastado. Agora, não é... Pessoal, eu vou me ater às informações que eu tenho, sabe por quê? Essa informação eu não a torno oficial, ok? Eu vou falar pelo que eu sei, até onde eu sei como presidente. Fabrício, só para esclarecer aqui, quando ele quis dizer chave, é senha. Okay. Os dígitos. Ô, presidente, eu queria, talvez, até em nome aqui dos companheiros, de parabenizar a autenticidade da Câmara Municipal
que abriu a coletiva sem corte, sem edição. Então, vocês estão de parabéns, porque todo mundo está assistindo, aqui não tem corte, o que está sendo falado está indo para o ar. Então, parabéns. A ideia é essa. Nós não estamos aqui para poder brincar, como eu disse nas observações que o Paredão fez, muito bem feitas. Nós estamos aqui para poder fazer a política do jeito que ela tem que ser feita. Politicagem aqui não é lugar disso, não. Aqui é lugar de fazer a boa política, que é oferecer resultados positivos para a sociedade. E a gente não tem que esconder. Então, por isso a gente está transmitindo ao vivo e por isso a gente está aqui atendendo aos senhores e senhoras. Fica à vontade. Maíra Almeida, do site Sete Lagoas. A minha pergunta, presidente, é em relação aos empréstimos consignados. O senhor falou aí em sua fala que hoje, na sua gestão, só os funcionários efetivos que fazem o empréstimo, os contratados não têm mais direito de fazer. É só para tirar uma dúvida em relação, porque a mídia, alguns veículos estão falando que alguns ex-presidentes estão envolvidos, só que o senhor já disse que só um funcionário tem sido investigado. Hoje, na sua gestão, esses funcionários efetivos que fazem o empréstimo consignado, passa pela a sua mesa essa aprovação desse empréstimo ou é diretamente exclusiva ao setor financeiro? Passa. Nós temos acompanhado, primeiro que caiu quase que 100% essa questão de empréstimo. Mas quando o funcionário ainda solicita, passa por mim sim. Eu avalio, mesmo com toda a gestão eficaz nesse sentido, e hoje eu posso assegurar, né, que não existe empréstimo que supera aí os 30% do que está como vencimento para o funcionário, não. Mas, ainda assim, todo funcionário que vai lá embaixo pedir empréstimo, o gestor não libera na hora e me procura para a gente poder avaliar caso a caso. Mas você sabe me dizer se isso é uma... É uma medida que nós tomamos. Mas na sua gestão na ou na nossa gestão? Na nossa gestão? Você gestão. sabe me dizer se nas gestões anteriores essa era uma medida principal, como... Antes da pessoa ir pegar o empréstimo, ela sempre passava pelo presidente? Porque, se caso os ex-presidentes forem investigados... Entendi sua pergunta. Eles vão ter uma responsabilidade nisso, ou seja, como que um rombo desse passou despercebido pelo presidente? Bom, eu posso te responder... Maíra, não é? Eu tenho dificuldade com o nome dela toda vez. Maíra, o que eu posso te responder é... Na atual gestão funciona assim, funcionário efetivo pega empréstimo, passa lá embaixo do departamento pessoal, eles avaliam, se pode, eles não respondem na hora, se não pode, responde na hora. Você não pode não, porque você já está no seu limite. Agora, se podem, eles falam, você vai poder, mas espera um pouquinho. Vem, a gente avalia junto, caso a caso. Agora, no que diz respeito, se isso era feito em outras gestões, eu também não consigo te informar, porque... Como eu fiz parte agora nos 2 anos da mesa, eu nunca fui chamado para uma reunião dessa. Eu também não chamo eles para isso, né? O Leonardo me procura e a gente avalia junto ali, ó. Entendeu? Nas informações que circulam sobre esse assunto mesmo, há comentários sobre o que você já apurou na casa. Eu quero saber isso, se é vero. Havia, por exemplo, a pessoa ganhava 1.000. Havia um procedimento para ajudar o funcionário e aumentava, dava uma declaração que ele ganhava acima para ele obter os 30% lá. Isso foi comprovado que havia o aumento do salário da pessoa real para ele conseguir obter o empréstimo maior lá, que se houve isso, já a própria condenação de quem informou isso. Houve isso? Vocês estão querendo condenar, né? Paredão, o que eu vou te afirmar é, o sistema que era utilizado era o DOS. O DOS, você põe informação e tira, faz o que você quiser ali dentro. Então, eu vou te falar o seguinte, hoje, eu respondo por hoje, para o gestor do departamento pessoal fazer uma movimentação, me acusa aqui na minha máquina. Ou seja, nossos sistemas são interligados. E eu também, aí é uma questão muito pessoal, tá, Paredão? A minha forma de trabalhar sempre foi assim. Nós temos feito reuniões gerenciais. Então, quase toda semana, nós sentamos aí com os diretores do departamento para poder discutir pontualmente, caso a caso, de cada departamento, para poder fazer aquilo que de fato precisa ser feito. Justamente pensando em evitar situações como essa que você acabou de dizer.
Esse sistema que o senhor está falando, que era usado antigamente, além das transações financeiras, era possível fazer... Era nesse sistema que era a confecção dos contra-cheques? Sim. Então, quer dizer, como ele era manipulado, podia haver a situação de alterar o valor do contra-cheque mensal? Sim. Ô, presidente, Juliano Zuveira, do Jornal Boca do Povo. Esses 100 funcionários da casa são todos que fizeram empréstimo de 2001 a 2014 e você também fez parte da administração passada. Como vocês não ficaram sabendo também desse problema com esses funcionários aqui da casa? Porque lá era um setor, volto a dizer, abre e fecha aspas, meio blindado. Nós não tínhamos informações. Porque nessa sua gestão, todos estão têm. compartilhando de tudo que acontece Todos na têm, casa, certo? sim. Ano passado não existia isso? Entre os 5? Não, eu vou falar por mim. Eu nunca fui convidado a participar de uma Posso reunião falar, presidente? onde foi discutido temas gerenciais. Eu nunca fui chamado. E os 100 funcionários que estão sendo investigados, você vai ser chamado, são todos que fizeram empréstimo de 2001 Sim. a 2014? Sim. Só para ajudar aqui, a gente sempre cobrou as reuniões e elas não vinham. E a gente, como alguém que representa o povo, a gente ouve o povo e procura enxergar as coisas como elas são. Então, a gente ouvia muita coisa do povo e a gente procurou olhar com mais atenção e aí sim chegar a um ponto. Porque você não pode fazer nada se você não tem provas. Então, você tem que fazer com provas. E por isso que o Fabrício está falando da gestão agora, porque a gente tem provas, é diferente. E só para finalizar também, a não ser que os senhores queiram fazer mais perguntas, a gente finalizar. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Realmente, eu participei de algumas manifestações no sentido de nós fazermos algumas reuniões, mas eu, particularmente, volto a dizer, nós nunca participamos. Marcelo, para atenuar as famílias... Marcelo, desculpa, Fabrício. Para atenuar, e a aptidão dos urubus também, que ficam doidos também para carniça, né? Mas tem as famílias e tem as pessoas amigas que confiam em vereadores, em políticos. Nós sabemos que, nos nomes dos ex-vereadores, pelo menos 2 já manifestaram, presidente de mesas anteriores, pelo menos 2 já manifestaram a intenção de ser candidato a prefeito. Duílio e Leone. Pelo menos esses 2 já estão extraoficialmente declarados. Eu gostaria de saber, diante disto, o senhor isenta qualquer... Em cima do que você já apurou e já viu, você isenta para a população que esses 2 não têm envolvimento de qualquer coisa nesse rombo de 3,5 milhões. Paredão, eu não tenho poder de isenção de absolutamente nada. O que eu posso te dizer é, o funcionário está sendo investigado e ponto. As demais pessoas que porventura possam ser solicitadas algum tipo de participação serão acionadas pelo Ministério Público. O Ministério Público hoje tem todas as informações que nós julgamos necessárias e suficientes para poder dar prosseguimento ao processo. E as que ele julgar necessário, assim como na semana passada nós tivemos abastecendo de mais informações, nós iremos fazer. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Antes de você encerrar, eu quero aqui firmar o nosso compromisso na pessoa do Décio, do Gilberto, do Caramelo, do Milton Martins, e quero mais uma vez agradecer o Leonardo, que representa toda a gestão administrativa da casa, agradecer os advogados aqui também que se representam na pessoa do Dr. Fernando Roque, pelo brilhante trabalho que foi executado. E, mais uma vez, eu deixo claro para toda a população e para a imprensa local que o trabalho iniciou aqui, as apurações foram feitas aqui e nós acionamos o Ministério Público. Muito obrigado pela paciência de me ouvir, pela paciência de participar aqui conosco dessa coletiva. Muito obrigado pela presença de todos. Você em casa continue acompanhando a programação da TV Câmara.